Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você, sobre você e atuando através de você. Amém? Que alegria estar aqui com vocês. Irmãos, que coral maravilhoso. Eu chorei ali atrás. Há poucos dias nós cantamos essas canções em espanhol, as 3 primeiras. E como foi bom cantar esses hinos com os hispânicos. Como foi bom louvar o Senhor com essas canções. E como essas canções trouxeram vida à nossa vida lá. Foi uma bênção. E eu fui edificado aqui de novo. Prazer em conhecer vocês. Prazer em estar aqui na Igreja Presbiteriana Unida. Prazer falar para você que está em casa. Para você que nos vê de onde você está agora pela internet. Que a graça de Deus te alcance também. Nós estamos felizes porque Deus está aqui. Jesus está aqui. Você crê nisso? Porque a presença de Jesus é real. A presença de Jesus é real quando o seu povo se reúne. João Calvino cria nisso. João Calvino cria que no momento que o povo de Deus se reúne, no momento que o povo de Deus canta, no momento que o povo de Deus medita na sua santa palavra, o próprio Cristo se faz presente. É um privilégio, irmãos, estar diante dos reis, diante do Senhor dos senhores, o pastor de nossas almas, Jesus Cristo. E as canções cristocêntricas, elas nos fazem lembrar de quem nós somos, de quem é Cristo em nós. Uma grande bênção. Abra sua Bíblia em Ruth, livro de Ruth. Nós vamos meditar um pouco nessa noite sobre o amor que sustenta a família. O amor que sustenta a família. Estamos ali na Igreja Presbiteriana da Penha. Eu e minha esposa trabalhamos com o Ministério Hispânico da Igreja Presbiteriana da Penha. Aos domingos pela manhã, o culto em português no templo, nas salas, a escola bíblica em espanhol. Termina o culto em português no templo, os brasileiros vão para suas salas e os hispânicos vêm para o templo. É um culto cruzado e abençoado. Se você fala espanhol, está convidado. Domingo, Igreja Presbiteriana da Penha, vamos cultuar a Deus em espanhol. Você está convidado especial. Amém? E estamos lá em 5 pastores. Pastor Amauri é o nosso pastor titular, um homem de Deus, né? Servo do Senhor ali, o nosso líder, né? Deus tem usado grandemente para nos edificar. Pastor Juliano Sócio, pastor Carlos Henrique, que muitos conhecem, capelão do Mackenzie, e o pastor Leonardo Tobias, e outros pastores como o pastor Cornélio, pastor Jean Francesco, que está nos Estados Unidos, mas aqui somos em 5. Ore por nós, assim como temos orado por vós. Pastor Roster é um grande amigo meu, eu o amo de todo o coração. Desde que o conheci, soube que ele foi missionário no Chile e que falava espanhol. Pronto, já todos os lugares que nos encontramos, temos grande alegria e grandes momentos na presença do Senhor. Ruth, quero que você vá ao capítulo 4. Capítulo 4, versículo de 13 em diante. E eu quero reforçar a segunda parte do 15. Mas vamos ler. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres diziam a Noemi, o que diziam as mulheres, irmãos? Leiam vocês. Seja o Senhor que não, que será o teu. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Agora leia comigo o final. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele... Vamos ler só esse final. Pois tua nora, vamos juntos, bem forte. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que... Você já pensou num negócio desse?
Uma nora que é melhor do que quantos filhos? Vamos orar. Deus, é a tua palavra, Senhor, aberta, lida. É a tua palavra que nós cremos. É a tua palavra que nos faz viver, te conhecer, te amar e te obedecer, Senhor. Muito obrigado por ela. Agora, Senhor, permita-nos meditar, refletir e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, que as nossas ações sejam guiadas por ela, e que nessa noite o Senhor fale conosco poderosamente, através dela. Não seja a voz de um homem finito, pecador, carente da tua graça e do teu favor, mas seja a tua própria voz, ó Pai. Suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma nora que vale mais do que 7 filhos. Olha, geralmente no hebraico, quando eles falam do número 7, não é nada de numerologia, não é nada de sorteio, não é nada de mega-sena, não é nada de joguinho, mas o número 7 em especial tem a ideia de completude para o hebreu. Então, essa é uma mulher, essa é uma pessoa que tem um valor inestimado. Ela tem valor, ela é mais do que um filho. O que ela fez, o que as pessoas conhecem sobre ela, ter uma pessoa dessa em sua casa, em sua família, poder conviver com ela, é um privilégio. Tua nora que te ama. Tua nora que te ama. Meus irmãos, não fechem vossas Bíblias, mantenha-a aberta. Vamos ao capítulo 1. Conforme eu vou dizendo, você volve o seu olhar para a Escritura, e qualquer coisa você pode me corrigir, porque você é tão servo de Deus quanto eu, não é? E essa é a palavra de Deus, ela te dá autoridade. Então, você me acompanhe. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 1. Quem é Ruth? Quem é Noemi, não é? Vamos conhecê-las. Nos dias em que julgavam os juízes, houve o que na terra, irmãos? Houve fome. E um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. O nome desse homem, esse homem se chamava Elimelec, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, o pai, o marido, e ficou Noemi com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esse texto de Ruth, o contexto dele é no tempo dos juízes, antes do tempo de Samuel, antes do primeiro rei, antes de Davi. É o contexto em que julgavam homens que Deus levantava para cuidar, para proteger o povo. E veja, juízes nessa época não são apenas pessoas que avaliam situações e que julgam quem está correto, quem está equivocado. Os juízes são homens levantados por Deus para guerrear, para livrar, para proteger a nação. É nesse tempo que também foi um tempo de grande paganismo. Morria-se um juiz fiel, temente a Deus, e as famílias caíam em pecado, traíam o Senhor, abandonavam a lei, abandonavam o Salvador, abandonavam aquele que havia levantado heróis para que representavam o próprio Deus, que se compadecia deles e de suas casas. E a Bíblia diz que houve fome na terra. Agora, irmãos, Belém
é casa do pão. Betlehem, casa do pão. O livro de Ruth fala de amor, irmãos. A nora que amava Noemi também foi amada. Ela foi amada por seu marido. Ela foi amada por Noemi. Você consegue ver como Ruth foi amada? Porque Noemi vai despedir das suas noras. Quando Noemi, no decorrer do capítulo 1, depois você pode meditar, no decorrer do capítulo 1, Noemi ouve dizer que Deus trouxe de volta a sorte a Belém, e agora há pão novamente na casa do pão. Então Noemi se levanta do seu lugar, da sua viuvez, da falta dos seus filhos, e ela volta, ela vai em direção à sua terra natal. Irmãos, ela despede Noemi. Noemi despede de Ruth e de Orfa. Mas Ruth amava sua sogra, porque Ruth houvera sido amada por sua sogra. Ela fora muito amada, discipulada. Ruth experimentou o amor e a graça de Deus através da vida de Noemi. Esse é um livro de amor. É um livro de um pai que vê a fome chegar à sua casa, de que vê seus filhos e um futuro incerto, um futuro duvidoso, porque há fome na terra. E ele diz: eu não posso ficar na minha terra, eu preciso ir a outro país, para que meus filhos não pereçam, para que a minha esposa tenha pão para comer. É um pai que sai de sua terra, mas que falece para a terra a qual foi. É de uma mãe que ama os seus filhos, que perde os seus filhos. É de um homem chamado Boaz, que começa a amar uma mulher chamada Ruth. Irmãos, ao ler Ruth, capítulo 1, nós já vemos algumas verdades. Primeira coisa, mesmo na casa de crentes fiéis, mesmo na casa de famílias fiéis, famílias edificadas em Deus, sopram ventos de grande tormenta, e que muitas vezes parece que derrubou, que destruiu a casa do cristão. Noemi era uma mulher fiel a Deus. Como é que nós sabemos que Noemi era fiel? Porque Ruth diz a ela: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela era fiel ao Senhor, mas a tormenta chegou na casa de Noemi. E aos olhos humanos, a casa de Noemi estava aos cacos. É como se uma grande máquina houvesse demolido a casa de Noemi, e só os cacos agora, só o restolho, só os pedaços, o lar destruído. A esperança não existe mais para Noemi. Então os ventos, os dias tenebrosos, a lágrima, a tristeza, a angústia, a incerteza também bate à porta do cristão. E muitas vezes vemos nossas famílias padecer de grandes sofrimentos. Essa é uma das verdades que o texto nos ensina. Nós não estamos livres de passar por momentos de grande tribulação na nossa família, mesmo quando somos fiéis a Deus. Irmãos, o texto nos ensina um pouco mais. O texto nos ensina que mesmo em sofrimento, nós podemos ver a graça de Deus através da vida de pessoas que nem imaginávamos. Você sabe que Noemi diz às suas noras: olhem, filhas minhas, o que eu posso dar a vocês? Eu já sou
de idade, eu já não posso mais dar um filho a vocês, para que vocês se casem e novamente reconstruam, novamente levantem a nossa família. E ainda que hoje eu esperasse por um bebê, vocês esperariam tudo isso para casarem-se novamente? Não, filhas minhas, voltem para suas mães. E quem dera Deus abençoe vocês, e vocês se casem e tenham um bom marido. Elas choram e elas não deixam Noemi. Noemi insiste. No caminho a Belém, ela mais uma vez diz a elas: voltem, minhas filhas. E você e eu sabemos que Ruth não voltou para sua mãe. A mãe era quem arrumava o casamento. A mãe era quem arranjava o casamento. A esperança de voltar para a mãe é que a mãe conseguisse um bom marido, um futuro marido, para que elas continuassem as suas vidas. Orfa beija a sogra e volta, mas Ruth não. E a declaração que mais ouvimos em casamento, que não é de um homem para uma mulher, está nesse livro. É de uma nora para a sogra. Veja comigo, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, o que ela disse, irmãos? Não para que te deixe, não faça isso comigo, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha o 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nos momentos de aflições, nós conhecemos as pessoas. Nos momentos de aflições, Deus nos permite ver brotar frutos que jamais imaginaríamos colher. Ruth levou a sério o seu laço matrimonial. Ruth levou a sério a vida familiar. E em meio à desgraça, irmãos, o que fazer? Como cuidar de nossa família? Quando acontece um acidente inesperado, uma traição, quando um vício. O que fazer, irmãos, quando parece que o nosso teto caiu sobre a nossa cabeça? O que fazer quando parece que nossa família está aos pedaços, aos cacos, e não há mais nada que fazer? Noemi ficou amarga. O nome de Noemi é minha doçura em hebraico, minha delícia. Mas agora ela está amargurada, porque mesmo cristãos, mesmo fiéis, quando o vento é muito forte, quando o vendaval chacoalha a casa, quando as portas caem, quando as janelas trincam, irmãos, nós somos pecadores, falíveis. Nós olhamos para a nossa família e nós nos desesperamos, e nós oramos, e nós ficamos amargurados, e nós choramos, e não sabemos o que fazer. Isso aconteceu com Noemi. Isso aconteceu com muitos de nós. Isso pode acontecer com alguns de nós ainda. O que fazer, irmãos? Ruth tem algumas lições para nos ensinar. O livro é precioso demais. O livro tem verdades demais para nós, e nós não temos tanto tempo assim para ficarmos aqui com todos os detalhes. Mas como recuperar a família, como reconstruir a família, irmãos, como levantar paredes que os problemas derrubaram, como colocar um telhado novo, como manter nossos filhos no caminho do Senhor, como cuidar daqueles que amamos, como cuidar de nossa família, como alicerçá-los, como mantê-los firmes, fiéis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como permanecer fiéis em meio ao grande temporal e furacão enfrentado.
Quando eu falo sobre o amor que sustenta a família, eu falo do amor que alicerça a família, do fundamento da família. E é sobre esse amor que eu quero compartilhar com vocês. É o amor que esse livro que fala sobre amor nos ensina. 3 coisas, 2 através da vida de Ruth, 1 através da de Boaz. Queridos irmãos, primeira coisa, o amor que sustenta a família é um amor que renuncia os seus direitos. O amor que sustenta a família é um amor de renúncia, é um amor que renuncia os seus privilégios. Se você olhar para Ruth, uma mulher nova, provavelmente bonita, porque quando conhece Boaz, Boaz diz aos seus servos: olha, não molestem a moça. Porque naquele tempo viúvas eram pressionadas, eram desvalorizadas, e viúvas que iam buscar ajuda podiam sofrer todo tipo de danos, inclusive serem forçadas sexualmente. Essa jovem, ela podia voltar para a casa de seus pais, para sua vida antiga, antes de casar-se. Noemi deu o direito de Ruth voltar. Ela não estaria pecando se ela voltasse. Orfa voltou. Veja, e Noemi não amaldiçoou a Orfa, pelo contrário, Noemi abençoou a Orfa, e havia abençoado a Ruth também para ir embora. Que o Senhor vos abençoe, que Ele deu um excelente marido para vocês. Mas Ruth renunciou o futuro, talvez brilhante para a Orfa, talvez brilhante para muitos outros. Ruth não foi. Ela preferiu ficar e sofrer. Ela preferiu ficar. Você já ficou do lado de alguém amargurado? Você já tentou ajudar uma pessoa que está de mal com a vida, que está de mal com Deus? Noemi estava assim. Ela não queria mais que chamassem ela de Noemi, mas de Mara. Ela estava amargurada. Você já tentou ajudar alguém assim? Ruth renunciou um pseudo futuro, um bom futuro. Ela não estaria em pecado, porque a sogra já havia mandado embora. Mas o amor que Ruth tinha por Noemi, capítulo 4, versículo 15, que lemos: tua nora que te ama, que vale mais do que 7 filhos, não deixou Ruth voltar. O amor de Ruth, essa renúncia de um futuro, talvez de ser feliz. Não é assim que a nossa sociedade caminha? Não abra mão do que você tem direito, marido. Você é um trabalhador, você é um mantenedor da sua casa. Não abra mão do que você deseja, não. Mulher, você está livre. Você não precisa fazer o que o seu esposo pede, o que seus filhos precisam, não. Você tem que exercer seu direito feminino. Você tem que colocar sua bandeira cravada na sua casa e dizer o que você faz, o que você não faz, e ninguém pode te obrigar a nada. Ruth nos ensina o contrário, que o amor que sustenta uma família, que pode reconstruir uma família, que mantém uma casa de pé, em ordem, é um amor que renuncia os seus direitos. Você já renunciou a alguma coisa por amar a sua esposa? Você continua renunciando? Você já renunciou a alguma coisa por amar o seu filho, sua filha? Você já renunciou a alguma coisa por amar sua sogra, o seu sogro, sua mãe, seu pai? Ruth renunciou ao futuro, porque para ela não era futuro. Ruth levou a sério o vínculo familiar, irmãos, mais do que a própria Noemi. E veja, Ruth é nova convertida. Noemi sempre foi hebreia.
sempre temeu a Deus, a lei. Ela vem da casa do pão, é uma serva de Deus. Ruth casou-se, quase 10 anos, discipulada, aprendeu que o amor verdadeiro é o amor que renuncia os seus direitos quando é necessário. Eu não sei quantos dias na semana você trabalha. Eu não sei quantas horas por semana você trabalha. Talvez você trabalhe muito. E você trabalha e você chega cansado em casa. Você chega cansada, às vezes estressada. Para quem canta e dizem que os males espantam, não é? Não é verdade. Eu sou pianista. E quando eu estou muito cansado e muito estressado, eu tento cantar e tocar e eu não consigo. Irmãos, é nesse momento às vezes que nós queremos só uma cama para deitar nossa cabeça e descansar desse dia. É nesse momento que a gente não quer ficar perto de ninguém. É num momento como esse, difícil, que muitas vezes nossos filhos ou um ente querido nos busca. E o que nós fazemos? Eu tenho o direito de descansar. Eu não vou atender esse telefone. É problema? Eu tenho o direito de descansar. Eu não quero falar nada. Não quero resolver isso agora, esposa. Marido, não quero falar sobre isso agora. E a casa está caindo. A casa está caindo. Irmãos, se você quer ver sua família de pé, se você deseja ver a sua casa de pé, renuncie a alguns direitos por amor ao seu filho, à sua filha, ao seu genro, à sua nora, à sua sogra. Porque o amor que sustenta a família renuncia direitos para sofrer junto, para chorar junto. Mas eu já fiz isso mais de 1000 vezes com ela. Persista. O texto fala de 2 vezes que Noemi mandou Ruth embora. Mas será que no caminho ela não falou mais algumas? Renuncie. O amor verdadeiro renuncia. Renuncie. Vale a pena. Sua casa de pé. Segunda coisa que o texto nos ensina é que o amor que sustenta a família, além de renunciar direitos, é um amor que se sacrifica. É um amor sacrificial. É um amor que, além de abrir mão de direitos, é um amor que se submete, é um amor que toma as cargas, é o amor que vai adiante, aguenta a humilhação, é o amor que vai junto, que caminha ao lado, ainda quando desprezado. Você já mudou de um lugar para o outro? De uma casa para outra? De uma cidade para outra? Tem bolivianos aqui? Estou vendo só uma descendente ali. Metade brasileira, metade boliviana. Como eu. Você sabe o que é mudar de um país? Você sabe o que é ser obrigado a sair do seu país para não morrer de fome? Isso já tinha acontecido com Elimeleque e com Noemi. Agora isso acontece com Ruth. Porque viúvas, irmãos, naquela época, eram desprezadas. Se a família não acolhesse, se tornavam pedintes de esmola para viver. Veja Ruth, ela sai do seu país para um país desconhecido, por amar a sua sogra. Ela sai do seu lugar, do seu
daquela terra onde cresceu, onde conhecia os costumes, se dispõe a ir a Belém. Ruth, no capítulo 2, veja comigo, Ruth capítulo 2, versículo 2. Os irmãos podem ler, por favor? Ruth, a vai, minha filha, vai. E a Ruth foi. A Ruth foi. Começou a trabalhar para sustentar a sogra, para não ficar com fome e não ver a sogra perecer de fome também. Uma coisa é falar, outra coisa é viver e cumprir o que você prometeu naquele dia no altar. Uma coisa é falar, outra coisa é viver aquilo que você disse a Deus antes de ter o filho e a filha que Ele te deu. Uma coisa é falar, outra coisa é cumprir o que foi dito. Lembra que Ruth disse? Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você morrer, eu vou ser sepultada também. Olha, primeira coisa que elas fazem, Noemi amarga, difícil de aguentar. Ruth disposta a se sacrificar. Minha sogra, eu preciso trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa, senão nós duas vamos morrer de fome. Me deixe ir trabalhar, eu vou ao campo. Noemi sabia dos riscos que uma viúva, uma jovem viúva, corria ao ir em busca de alimentos em campos, nos campos, em meio de agricultores, de homens que não eram tão assim fiéis, de homens não tão polidos, não tão educados. Ela sabia dos riscos que uma viúva corria. Mas Ruth, irmãos, estava disposta a passar o que fosse, mas trazer comida para casa, trazer alimento para casa. Ela foi ao campo, pela soberania de Deus e vontade de Deus. Ela foi justamente no campo de um homem chamado Boaz. Deixaram ela colher, e ela trabalhou duro. Ela trabalhou muito duro, porque o texto no capítulo 2 diz que quando Boaz pergunta sobre ela, então o servo dele diz assim: olha, esta moça, capítulo 2, versículo 6, esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. E aí, lá no final do 7, na parte B, olha comigo, ele diz assim, assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve a choça. Ela não parou de trabalhar. Ela trabalhou sem cessar. Olha o capítulo 2, versículo 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com sua sogra. Isso aqui não foi um dia não, irmãos. Às vezes a gente lê rapidinho ali o livro, diz assim, olha que beleza, hein? A vida de Ruth mudou em um dia. Olha, a Ruth em um dia que trabalhou, oh, mulher abençoada, né? Olha, foi rapidinho, ela conheceu Boaz, aí o coração latiu, bateu forte, e ela já casou. Olha, no dia assim, que beleza, hein? Não, no mínimo ela trabalhou 7 semanas, sem cessar. Colheita da cevada, do trigo, cerca de 7 semanas, sem cessar. Se sacrificou pela sogra, saiu de seu país, enfrentou a possibilidade de ser violada, de ser envergonhada, enfrentou a dureza, calejou suas mãos, trabalhou por amor à sogra,
para que a família não se acabasse. Porque dois são família. Duas pessoas formam uma família. Sua sogra era sua família. É um vínculo de vida e morte. Só a morte pode separar a família. Irmãos queridos, Ruth se sacrificou. Você já mudou de cidade por causa de um parente? Você já mudou de casa por causa do seu filho, da sua filha, da sua esposa ou do seu esposo? Já? Quantas vezes você saiu de um lugar para outro para socorrer a quem você amava? O que você tem feito para alcançar o coração dos seus filhos, do seu cônjuge? O amor que sustenta a família é um amor que se sacrifica. É um amor que abre mão de direitos, que renuncia a direitos, mas que na prática, no dia a dia, caleja as mãos. Vai trabalhar, volta do trabalho, chega em casa e, se precisar, trabalha mais um pouco. Se precisar, mantém ali a atenção, o cuidado. É direito de ficar no sofá e ver o futebol, mas meu filho precisa de mim. Vou sacrificar o jogo do Verdão e do Coringão. Vou ficar com meu filho. Pai, mas você é corintiano, que Deus tenha misericórdia. Mas filho, eu quero ficar com você. Você é muito mais importante para mim. Quando você se sacrifica pela sua família, quando você luta pela sua família, não é em vão. Nenhuma das suas ações é vã. Porque se sacrificar por amar a sua família reflete na sua vida e no seu caráter o que Deus fez por você. Vale a pena. Vamos entrar um pouco na cultura agora? Eu não sei o que você anda assistindo na televisão. Eu nem sei quem são seus amigos. Eu não sei nem o que os seus parentes dizem a você. O que você deve fazer em momentos de tempestade, de aflições na sua casa. O que eu sei é que algumas vezes na televisão as pessoas costumam dizer uma pequena frase: olha, você já sofreu muito, você precisa ser feliz. Esquece, esse casamento não vai dar em nada. Você já está nessa há muito tempo, você já se sacrificou demais. Deixa isso para lá, vai atrás da sua felicidade. Para de ser boba, menina. Deixa esse homem feio e barbudo aí. Ô menina, que isso? Você é nova, está sofrendo à toa aí por esse seu marido e esses seus 2 filhos. Que isso? Aquela sua sogra lá, deixa ela para lá, ela também não é gente boa não, você sabe? Vai se sacrificar por essa família? Menina, olha o caminho da felicidade, vai embora. Deixa esse marido, pede o divórcio. E os maridos? Ô rapaz, você novão aí, com essa barba, um monte de mulher bonita aí, na praça, hein? Ó, as meninas alegres lá do trabalho, na sexta-feira chamaram a gente. Vamos lá, rapaz. Que isso? Você fica se sacrificando por aquela sua esposa lá? Só briga com você, rapaz. Não deixa você fazer nada na vida. Futebol você parou desde que você casou. Que isso? Ficar sacrificando tudo por causa dessa família, rapaz? Vamos com a gente lá, menina arada lá, as mocinhas novas. Você tem que ser feliz. Tem que curtir a vida. E os filhos? Que isso? Obedecer seu pai? Oh, você está aqui na universidade, aqui é curso superior. Eu tenho a sensação, deixa para lá, mas eles falam isso. A gente está na faculdade, aqui é liberdade, aqui é intelectualidade, né? Tipo assim, né? Você é bobo, ficar indo lá naquela igreja lá com a sua mãe. Para com isso, vamos ser felizes. Uma baladinha aqui, não tem pecado não. Não é? Sacrificar para casar virgem, que bobeira. Isso aí é coisa do passado.
Que isso, ter namoro santo? Que eu nunca vi namoro santo, isso não existe. Você tem que ser feliz, curtir a vida. Que isso, você vai, no final de semana você vai trabalhar com seu pai, com a sua mãe? Para com isso, deixa eles trabalhar para lá. Você é novo, você é jovem. Jovem! Esses dias, conversando com a minha filha, está ali a Luísa ali, 2 anos e 5 meses. Falam assim, Luísa, você é uma menina, né? Aí ela falou, não sou menina não, eu sou jovem. 2 anos e meio, achando que é jovem. Quando o jovem acha que ele é jovem, não é muito legal não. Alguns jovens acham que são jovens para desonrar a família, para desobedecer os pais, para fazer o que lhes dá na telha. Para que sacrificar-se por eles? Afinal de contas, né? Ele se limpou sozinho quando ele nasceu. Afinal de contas, ele mesmo aprendeu a cozinhar para ele, não é? Até o leitinho ele mesmo fazia. Para que serve sacrificar-se pelos pais? Né? Afinal de contas, ele sempre pagou tudo que ele teve. Não é verdade? É jovem, não precisa se sacrificar. Essa é a cultura do mundo, irmãos. Esse é o amor aos prazeres. Esse é o amor à carne. Esse é o amor que leva à destruição, à perdição. Mas o amor que fundamenta, o amor que mantém a família, o amor que sustenta a família, é um amor que se sacrifica, é um amor que chora, é um amor que se lamenta, é um amor que sente aperto no coração, nó na garganta, mas que vai adiante, luta e trabalha e sofre, porque ama, porque quer ver o melhor, porque quer ver a família de pé. Esse livro nos ensina isso. O amor que sustenta a família, além de ser um amor que abre mão dos direitos, além de ser um amor que se sacrifica, é um amor que resgata vulneráveis. E aí nós vamos para Boaz. É um amor que resgata vulnerável, o vulnerável, os vulneráveis. Olha comigo, quando a Ruth chega em casa, naquele dia, primeiro dia de trabalho, e aí a Noemi fala assim, minha filha, o que aconteceu, onde você trabalhou, faz aquela entrevista toda, né? E aí a Ruth fala, olha, eu trabalhei, eu comi, a senhora acredita que eu até sentei perto do dono das terras para comer com ele? A senhora acredita que eles me sentaram lá junto com os trabalhadores? Não era assim que uma viúva, um necessitado era tratado não, irmãos. A senhora acredita que ele me deu do pão dele e ainda me deixou molhar? Nossa, minha filha, quem era? Quem foi esse abençoado? Que campo você foi? Olha, Noemi, eu fui no campo de um homem chamado Boaz. Homem bom, homem manso, suave, trata bem os funcionários. Ele me tratou muito bem, me deu de comer, me fez trazer isso para casa. Eu acho que eu vou continuar trabalhando lá. Noemi ouve o nome Boaz. Nossa, que homão, né? Que partido para minha nora. Fez tudo isso para ela e o melhor. Olha o capítulo 2, versículo 20. Então Noemi disse à sua nora, capítulo 2, 20: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Isso aqui não é espiritismo não, irmão. Isso aqui não é regressão não, viu? Está vendo lá na Bíblia lá, falou que Deus é bendito com os vivos e com os mortos. Aqui é a memória dos mortos. Tá bom? Não tem nada de mesa branca, não tem nada de bolinha de cristal, não é nada disso não, tá? Regressão, esquece. Ela está dizendo assim, bendito seja o Senhor, que Ele é fiel para conosco e para com nossos esposos que morreram. Ele continua cuidando de nós, ainda que eles estejam mortos. Ele está nos sustentando e nos honrando. É isso, tudo bem? Ela continua e disse assim, disse-lhe mais Noemi. O que a Noemi disse? Leiam vocês, por favor. Esse homem
Ele é nosso parente o quê? Chegado. Para você pode não ser nada, porque tem parente chegado que você queria que fosse menos chegado, né? Tem parente chegado que você fala, meu Deus, não era melhor ele não ter chegado? Ia estar tudo tranquilo aqui em casa. Chegou esse danado aí, estragou tudo. Não, Noemi diz, olha, esse homem é nosso parente chegado. Viu, Ruth? Parente chegado. Parente chegado e um dentre, veja, dentre, não é o único, dentre os nossos resgatadores. Vamos falar um pouquinho de história, rapidinho? Dá para aguentar? Posso falar? Quando ela fala resgatadores aqui, ela está dizendo, ele é um goelo. Fala comigo, goelo. Enrola a língua assim, ó, goelo. É porque no hebraico o L é L mesmo. O lamed é L mesmo, enrola, né? Goel, ok? O que era um goel? Rapidamente, primeira coisa, o goel era uma figura da família, parente chegado. O que fazia um goel? Resgatador, um remidor, redimidor, né? O que fazia? Primeira coisa, o goel tinha o poder para resgatar o seu familiar quando esse se vendia como escravo para pagar uma dívida, ok? Então eu estou devendo a esse presbítero Humberto, devo a ele 100 mil reais, não posso pagar, então eu trabalho para o senhor 24 horas por dia, chamou, eu estou lá, só dá um WhatsApp, eu chego, pronto. Me vendi como escravo para pagar minha dívida. Aí o meu parente descobre, tem dinheiro, fala, não, peraí, que isso? O Tom não pode fazer isso. É porque todo mundo me chama de Tom, viu, irmãos? Você chegar lá na PEN e falar que viu o pastor Wellington, olha, o pastor Wellington foi lá na igreja, eles vão falar, que bom, gente boa ele? É, gente boa e tal. Ou não, né? Gente ruim para danar aquele cara. Mas se você falar o Wellington, eles não vão lembrar. Agora se você falar é o Tom, pronto, todo mundo sabe. Já estou te dando a dica. Mas olha só, eu sou escravo. Meu parente descobriu. O meu goelo, na hora que ele sabe disso, ele pega o dinheiro dele, pega os seus servos e vai até o lugar que eu estou trabalhando. Ele chega e fala, senhor Humberto, por favor, senhor Humberto vem. Ele diz assim, olha, é o seguinte, eu vim aqui porque eu soube que o Tomzinho, pianista da família, que isso? Ele está aqui trabalhando como escravo para o senhor, devendo o senhor. Se o senhor aceitar, eu pago a dívida dele e o senhor liberta o meu parente. Aí o presbítero Humberto falou, tudo bem, me passa a grana aqui, está tudo certo, pronto. Ele me leva embora para casa, de volta para o seio da família. Esse é um dos trabalhos do goelo. Segundo, o goelo podia comprar terras. Porque quando a família está em aflição, o que faz alguém que tem um terreno? Quando deve o Banco do Bradesco, o Safra, o Itaú, quando deve até o Unibanco, aí passa para outro banco, né? Vende e ele continua devendo. O que faz? Alguém que está em dívida na sua família, o que faz? Vai vendendo isso, vende aquilo, ou quer comprar esse relógio aqui, ó, paguei 5 mil reais, vendo por 500 reais agora para você, pagar o cheque especial. Não é assim? Olha, preciso pagar a dívida, então vende tudo que tem. Quando acontecia isso em Israel, havia a lei em Israel de que aquelas terras não poderiam sair da família. O que fazia o goelo nesse caso? Comprava as terras, para que a terra não saísse da família. Então eu poderia pegar o dinheiro, saldar a minha dívida, e as terras continuavam na família. Está dando para entender, irmãos? Terceira coisa, o goelo tinha o papel de vingar a morte. O goelo, por lei, na lei de Deus, ele podia vingar a morte. Então se alguém matava o fulano, matava o cicrano, o beltrano, o goelo, podia matar o que matou o matado, o morrido. O goelo era um vingador. Ele podia fazer isso. Ele matava aquele que matou o seu parente.
Quando você lê Ruth, leia com essa visão. Ok? Boaz é um Goel. Por que ela fala isso mesmo, irmãos? Porque Ruth está solteira. E o Goel também poderia se casar. O levirato, como é parente próximo, a lei do levirato era que quando morria o irmão, sem deixar descendentes, o irmão que ficava assumia a viúva, casava-se com ela, para que a descendência do seu irmão fosse suscitada no primeiro filho. E aquele filho não era dele, era do irmão dele. Era para manter a memória do irmão dele. Se não tivesse mais irmão, como era o caso, poderia ser um parente chegado, mais próximo. Muito bem, agora que você já entendeu, eu estou dizendo de um amor que resgata o vulnerável. Não tinha ninguém mais vulnerável nessa época do que órfão, viúva e estrangeiros. Podia sofrer abuso de todas as formas. E aí Noemi diz: olha, Ruth, esse é um Goel para nós. Você sabia, Ruth? Ruth: nossa, não, comi lá. Muito bem, Ruth, você continue trabalhando lá. E Ruth ficou, como você sabe. Até que no capítulo 3, um grande dia, Noemi olha para Ruth e diz: Ruth, hoje é o dia da eira, né? Hoje é o dia da eira. Queridos, o dia da eira era o dia que subia o dono das terras. Subiu o dono das terras para sua eira. E aí todos os seus servos iam lá, colheita toda, trabalhar. E Noemi fala: olha, deita aos pés dele. Você vai tomar um banho, vai bem cheirosinha. Você vai lá. Quando ele estiver cansado, deitar, ele comeu, bebeu, você deita aos pés dele. Descobre os pés dele. Não tem nada a ver com apelação sexual aqui, irmãos. Não é sedução. Aqui é submissão. Capítulo 3. Olha o que acontece. Ela chega, faz o que disse Noemi, se deita aos pés de Boaz. E ela diz assim, quando ele percebe que há alguém lá, ele diz: opa, quem que está aí? Capítulo 3. Você pode ir lá? Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9 diz assim: ele: quem és tu? Ele, Boaz, está dizendo: quem és tu? E o que ela respondeu, irmãos? Eu sou Ruth, tua serva. Os escravos faziam isso com seus senhores. Eles se deitavam aos pés dos seus senhores, representando a necessidade do sustento, da ajuda deles. Ruth se coloca aqui como uma escrava, uma serva, aos pés de Boaz. E ela diz: eu sei que o Senhor é um dos meus goelos. O Senhor é o goelo. Lança sua capa sobre mim. Ela está pedindo: me ajuda, me socorre. Ajude a minha Noemi. Porque Noemi tinha terras para vender. Você vai ver no decorrer que Boaz vai falar com o resgatador mais próximo. Ele diz: olha, eu fico comovido, Ruth, com o que você está fazendo. Você podia procurar rapazes mais bonitos, mais novos, mas você vem aqui aos meus pés pedir socorro. E esse ato é melhor ainda do que o que você já havia feito. Ele olha para a vulnerabilidade de Ruth e ele toma providências. Ele vai falar com o resgatador que acaba não resgatando. E Boaz então se casa com Ruth. Estou aqui para terminar. Irmãos, ele resgatou aquela mulher, casou-se com ela, teve filho com ela, e a família voltou a ser restabelecida. Você está entendendo? A família voltou a ser reconstruída, levantada, a esperança voltou. O amor que sustenta a família resgata o vulnerável, o necessitado, aquele que está mais fraco, aquele que está perdido, aquele que não sabe o que fazer quando bebe, aquele que não sabe o que fazer quando usa drogas, aquele que não sabe o que fazer quando perde o emprego, quando perde o salário, aquele que não sabe o que fazer em suas crises emocionais. Boaz resgatou a Ruth. Boaz
mostra um amor que não tem interesse de tomar o que o outro tem, mas sim de enriquecer aquele que não tem. Ela estava na miséria. O outro resgatador desistiu, porque ele teria que ter as terras e se casar com Ruth, e se casar com Ruth seria dividir sua herança. Ele diz: não vou fazer isso. Mas Boaz não. Boaz se casa, e Deus abençoa aquele casal. Ela tem um filho chamado Obed. Obed é avô de Davi, pai de Jessé. Ruth se torna bisavó de Davi. De uma família que estava aos cacos, aos pedaços, agora você tem uma família que Deus levanta, de onde Deus vai levantar um rei, de onde Deus vai levantar um homem que vai ser usado poderosamente por Deus em uma nação. Porque há amor. O fundamento da família é o amor. O amor que sustenta a família se prova em ações de renúncia e de sacrifício, e também de resgate. Quais são os vulneráveis da sua casa? Quais são os vulneráveis da sua família? Corra atrás deles, ajude-os, busque-os. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que isso não machuque você. Eu não estou duvidando das dores que você carrega, das cicatrizes, mas o que eu te digo é que a palavra de Deus nos ensina que o amor verdadeiro é o amor que luta, que tudo sofre, tudo suporta e que não acaba. É o amor que está junto, que segura na mão, que enxuga dos olhos as lágrimas. É o amor segundo o amor de Deus. Você pode fazer isso se você conhecer o resgatador da família de Noemi. Se você conhecer o resgatador da minha família, o resgatador da sua família, aquele que lançou a capa sobre mim e sobre ti. Se você conhece a Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória, Ele se fez carne, porque a família de Deus, os filhos, estavam perdidos, estavam mergulhados nos seus pecados, em suas amarguras, e eles estavam sem esperança. Mas Ele desceu, Ele abriu mão do seu direito, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou de sua glória e desceu à terra e foi para se sacrificar, foi para se humilhar pelos seus. Sendo inocente, Ele se fez culpado no meu e no seu lugar. Sendo Deus, Ele foi humilhado desde o momento do seu nascimento. Porque Ele queria dar a mim e você a oportunidade de sermos feitos, chamados filhos de Deus de novo. Jesus Cristo, o verdadeiro resgatador, o verdadeiro Goel da nossa vida, nos comprou do pecado e foi por alto preço. Ele pagou com seu sangue. Jesus Cristo, o Goel, nos deu uma terra que nós nunca merecemos. Jesus Cristo nos prometeu um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, doença, falta de dinheiro, nada disso. Pais e mães desesperados, filhos preocupados, nada disso. Ele nos deu uma nova terra, que eu e você esperamos ansiosamente. Jesus Cristo, o Goel, Ele matou a morte por mim e por você. Ele venceu a morte, Ele matou o que nos mataria, porque Ele nos ensina como amar, para manter nossa família de pé. Ele fez isso. Ele fez isso. E por isso eu e você estamos aqui. Abra mão dos seus direitos. Sacrifique-se por sua família. Resgate os vulneráveis em nome de Jesus. Não os abandone. Para você fazer isso, você precisa pedir a Ele: Senhor, lança sua capa sobre mim. Me dá a capacidade que só o Senhor tem. Lança sua capa sobre mim. Permita que a minha família possa estar debaixo da tua graça.
Permita-me, Senhor, porque minha família é presente teu. Feche os teus olhos. Se você lembra agora de alguém da sua casa, da sua família, que está numa situação assim de desesperança, de destruição, talvez seja dentro da sua própria casa, talvez seja um tio, uma tia, um primo, ore por eles agora, coloque-os diante do Senhor e peça ao Senhor para usar a sua vida, para ser bênção na vida deles, como Ruth foi, como Boaz foi bênção na vida de Ruth e de Noemi. Que você seja bênção na sua casa, que você valorize sua família, que você cuide de sua família, e acima de tudo que você ame sua família. O amor que sustenta a família é o amor de Deus, é o amor de Cristo, e que eu e você temos.